Meu nome é Elara W. Hartman e tenho 27 anos. Quando meus pais ligaram, eu sabia que não era para me parabenizar pelo meu sucesso. Era sobre minha irmã mais nova se sentindo pressionada pelas minhas conquistas. Depois eles me disseram para abandonar tudo. E foi naquela noite que algo dentro de mim finalmente se calou. Eu costumava acreditar que, se trabalhasse duro o suficiente, mantivesse a cabeça baixa e subisse a escada degrau por degrau, enquanto os outros deslizavam em desculpas, eu finalmente seria livre. Livre de julgamentos, culpa, comparações e aquela sensação constante de que precisava conquistar meu lugar na própria família. Mas o que ninguém conta é que, quando você vem de uma família que precisa que você permaneça pequena para que eles se sintam confortáveis, o sucesso não te liberta. Ele pinta um alvo nas suas costas. Eu sou engenheira de software em uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Do tipo que faz seu LinkedIn explodir no segundo em que você adiciona o logo. Moro em um penthouse elegante no centro de São Paulo, com janelas do chão ao teto, vista para os arranha-céus e uma máquina de café que custa mais que o carro que eu dirigia na faculdade. No papel, eu tinha conseguido. Por trás das cenas, minha família tratava aquele sucesso como um ataque pessoal. Eu não cresci no luxo. Meus pais não eram cruéis, exatamente. Eles eram condicionais. Amor, atenção, orgulho, tudo vinha com cordas. Minha irmã mais nova, Mirella, nunca precisou se preocupar com aquelas cordas. Ela podia reprovar em matérias, desperdiçar oportunidades, fazer escolhas imprudentes, e meus pais chamavam isso de se encontrar. Eu perdi uma tarefa de casa no 8º ano e ganhei o tratamento de silêncio por uma semana. Quando eu disse que queria fazer faculdade em outro estado, eles riram. Não gentilmente, gargalhadas completas como se eu tivesse pedido para eles financiarem uma missão à Lua. Você acha que vamos pegar empréstimos para isso? Meu pai disse. Seja séria, Elara. Então eu fiquei séria. Trabalhei em 2 empregos de meio período durante o ensino médio. Na faculdade, fazia em média 70 a 80 horas por semana entre aulas, aulas particulares, delivery de comida e turnos noturnos em uma mesa de segurança, onde eu programava em um laptop velho enquanto assistia imagens granuladas de CFTV. Eu vivia de cafeína, lanches baratos e teimosia. Não festejava, mal namorava, mal dormia. Mas me formei no topo da turma, criei projetos que chamaram atenção online e consegui um estágio que virou minha carreira atual. Nunca peguei um centavo dos meus pais. Eu me dizia que não guardava ressentimento. Mirella, enquanto isso, pulava de curso em curso por 6 anos e largou 2 vezes. Quando decidiu que fotografia era sua paixão, meus pais financiaram tudo. Câmera nova, espaço de estúdio, aluguel por 1 ano. Chamavam de ajudar ela a se firmar. Quando eu voltava para casa no jantar de fim de ano e via o apartamento novo dela com tijolos aparentes, uma grande foto da cidade e um balcão de expresso, eu dormia em um futon manchado acima de uma lanchonete. Fiz um comentário sobre como o lugar dela era bonito, e minha mãe disse, bem, ela está perseguindo o sonho dela, Elara. Isso também é difícil. Eu sorri para o meu prato e voltei a me dedicar. Alguns meses atrás, depois de anos economizando, investindo com cuidado e pegando algumas boas oportunidades com opções de ações, eu comprei o penthouse. Era tudo que eu tinha imaginado durante aquelas noites quebradas da faculdade. Linhas limpas, tetos altos, silêncio, sem gritos, sem cobranças de culpa, sem ninguém no andar de cima me lembrando que eu não era suficiente. Só eu, meu trabalho e uma vista que eu havia conquistado. Nem postei online. Contei só para poucas pessoas, incluindo minha família, porque uma parte ingênua de mim ainda esperava que eles pudessem se orgulhar. Meu pai perguntou sobre a taxa de juros e se eu tinha considerado algum lugar menos chamativo. Minha mãe olhou as fotos e disse, nossa, deve ser bom. Mirella rolou as imagens, largou meu celular
e murmurou que precisava voltar a editar. Eu ignorei. Disse a mim mesma que eles estavam surpresos. Talvez não soubessem expressar empolgação. Talvez meu sucesso os deixasse desconfortáveis porque nunca tinham imaginado. 2 semanas depois, minha mãe ligou. Elara, ela disse, com a voz estranhamente formal, gostaríamos de fazer um jantar em família. Só nós. Domingo à noite. Perguntei se estava tudo bem. É só uma conversa, ela disse. Nada demais. No momento em que entrei na casa deles naquele domingo, senti a tensão. A mesma escada rangendo, as mesmas velas com cheiro de limão, a mesma mesa de jantar onde eu tinha aprendido a engolir meus sentimentos com frango ressecado. Meus pais já estavam sentados, ambos sérios. Mirela se apoiava no balcão da cozinha, braços cruzados, maxilar tenso. Queríamos conversar. Meu pai começou. Porque tem havido alguns sentimentos feridos ultimamente. Meu estômago afundou. Minha mãe juntou as mãos como se liderasse uma sessão de terapia. Elara, estamos felizes por você, de verdade. Mas notamos que Mirela tem se sentido inadequada, como se não conseguisse se comparar. Mirela olhava para o chão. Achamos, minha mãe continuou, que talvez ajude se você reduzisse um pouco as coisas, pelo menos por enquanto. Pisquei. O que isso significa? Meu pai pigarreou. Essa situação do penthouse é um pouco demais, não acha? Você tem só 27 anos. Poderia pegar um apartamento bom, viver de forma razoável, economizar mais, sem necessidade de ser chamativa. Vocês acham que eu devo vender minha casa? Perguntei. Não estamos dizendo isso diretamente, minha mãe se apressou. Só considere como parece, como faz Mirela se sentir. Mirela finalmente falou, voz baixa. Parece que você está esfregando na minha cara. Eu olhei para eles. Por um segundo selvagem, me perguntei se havia câmeras escondidas, porque certamente nenhuma família real conseguiria sentar ali e pedir a uma filha que encolhesse sua vida para proteger o ego da irmã. Eu trabalhei por aquele lugar, eu disse baixinho. Não ganhei em uma rifa. Não estamos negando isso, minha mãe disse. Mas família é sobre equilíbrio. Meu pai concordou. Harmonia. E agora o equilíbrio está errado. Algo rachou em mim então. Não alto, só um estalo interno pequeno, como um fio puxado apertado por tempo demais. Eu me levantei calmamente. Obrigada pelo jantar. Tenho trabalho amanhã. Sem gritos, sem xingamentos, sem debate. Dirigi para casa até meu chamado palácio. Sentei na frente da vista que eu tinha passado uma década perseguindo e finalmente entendi a verdade. Eles não queriam que eu tivesse sucesso. Queriam que eu tivesse sucesso quieta o suficiente para que Mirela nunca precisasse se sentir para trás. Queria poder dizer que depois do jantar em família as coisas se acalmaram. Achei que sair quieta deixaria a mensagem clara. Achei que recusar discutir me protegeria. Em vez disso, pareceu ofender-los mais. Como se eu tivesse quebrado alguma regra não dita por não me desculpar por ter mais que Mirela. Começou com mensagens da minha mãe. No início pareciam inofensivas. Ela mandava links de apartamentos menores no centro com recados como "Este é mais modesto, mas ainda bonito." Ou "Não seria bom morar em algum lugar com pessoas mais próximas da sua idade?" Eu não respondia. Depois veio a culpa. Mirela não tem dormido bem. Ela fica se comparando com você. Sucesso não significa nada se destrói uma família. Eu encarei aquela última por um longo tempo. Meu sucesso não tinha destruído nada. A reação deles tinha. Então parentes começaram a ligar. Minha tia, que não falava comigo há mais de um ano, de repente queria discutir humildade. Ela me disse que todos estavam orgulhosos de mim. Mas talvez eu devesse pensar em como deve ser difícil para Mirela viver na minha sombra. Você sempre foi a determinada, ela disse docemente. Talvez diminua um pouco pelo bem de todos. Você vai dizer para Mirela diminuir o parasitar? Perguntei. Ela desligou. Depois disso, minha mãe me convidou para almoçar. Só nós duas. Eu deveria ter sabido, mas a curiosidade venceu. Quando cheguei,
Ela tinha a massa fervendo, velas acesas e sua voz mais suave pronta. Por 20 minutos ela falou sobre o tempo, vizinhos e um cachorro da rua. Depois deslizou uma pasta manilha pela mesa. Dentro havia folhetos de centros de aconselhamento familiar. Acho que todos precisamos curar, ela disse. Você tem estado tão irritada. Eu ri antes de conseguir me controlar. Eu tenho estado irritada? Vocês me pediram para vender minha casa porque Mirella se sentia mal. Estávamos tentando te ajudar a ver o quadro maior. O quadro maior é que vocês me querem menor. Eu saí antes da massa ser servida. Então Mirella começou a aparecer no meu prédio. A primeira vez ela tocou meu interfone e disse que estava no centro para uma sessão de fotos e precisava carregar equipamentos. Eu disse não. Ela tocou de novo, depois de novo. 20 minutos depois, chequei a câmera do lobby pelo celular e vi ela andando de um lado para o outro, como se eu tivesse traído pessoalmente por ter uma porta trancada. No dia seguinte, meu pai mandou mensagem. Família significa estar lá um pelo outro, não bater portas na cara das pessoas. Eu respondi. Família também significa limites. Ele nunca respondeu. Uma semana depois, Mirella veio de novo, dessa vez com café e donuts, como se fôssemos irmãs casuais que visitavam uma a outra. Eu encontrei ela no lobby antes que subisse. Pensei em trazer café da manhã. Ela disse, estou trabalhando. Você está sempre trabalhando. É assim que eu cheguei aqui. O rosto dela endureceu. Ela largou a sacola na mesa da recepção e saiu. Eu não comi os donuts. Por um tempo depois disso, tudo ficou quieto. Sem ligações, sem mensagens, sem discursos dramáticos de família. Tentei me concentrar no trabalho, mas o silêncio ficou alto. Aquela voz velha voltou, a que perguntava se talvez eu fosse o problema. Talvez eu fosse fria demais. Talvez devesse ter lidado com mais gentileza. Então veio a traição que apagou toda a dúvida. Aconteceu em um sábado de manhã. Eu ainda estava na cama quando o síndico do prédio me enviou o e-mail. Oi, Elara. Só um aviso rápido. Sua irmã deixou as impressões de fotografia para a exposição no lobby. Vamos instalar mais tarde hoje. Eu sentei ereta. Nunca tinha aprovado nenhuma exposição. Meu prédio rotacionava arte local no lobby, mas eu não tinha recomendado ninguém recentemente. E definitivamente não tinha cadastrado Mirella. Respondi imediatamente. Que impressões? O síndico respondeu. Mirella disse que você autorizou. Disse que queria apoiar o trabalho dela. Ela já tinha acesso ao elevador e parecia legítima. Vesti uma roupa casual e desci correndo. 4 grandes telas de fotografia em preto e branco encostadas na parede do lobby. Retratos sombrios, iluminação dramática. Bem Mirella, mas as legendas abaixo delas fizeram minhas mãos gelarem. Sucesso nem sempre é conquistado. Privilégio disfarçado. Algumas pessoas sobem nas costas dos outros. Nem todos os penthouses são lares. Alguns moradores já olhavam. Uma mulher do 14 grau andar sorriu educadamente e disse: trabalho poderoso. Quem é a artista? Eu não consegui responder. Fui direto ao síndico e exigi que fossem removidas. Ele ficou horrorizado quando expliquei que não tinha aprovado. Mirella não atendeu minhas ligações, nem meus pais. Então dirigi até a casa deles. Minha mãe abriu a porta como se estivesse me esperando. Não queríamos te chatear. Vocês sabiam. Ela não disse nada. Entrei na sala. Mirella estava no sofá rolando o celular como se não tivesse acabado de tentar me humilhar publicamente na minha própria casa. Você falsificou minha aprovação, eu disse. Mentiu para o meu prédio. Era arte, ela respondeu secamente. Era um ataque. Ela finalmente olhou para cima, os olhos frios. Você deixou claro que não se importa com esta família. Eu só retribuí o favor. A facilidade me espantou. Não as palavras, mas como ela parecia viva dizendo elas. Como me machucar finalmente tivesse dado propósito a ela. Você poderia ter pedido ajuda, eu disse. Ela zombou. Você não oferece ajuda. Você exibe o que tem. Eu não te menosprezo, eu disse. Depois pausei.
mas talvez devesse. Foi a última coisa que eu disse antes de sair. Não bati a porta. Não chorei no carro. Algo tinha mudado do ódio para algo mais frio. Achei que tinha acabado. Então, 2 dias depois, uma carta escrita à mão chegou do meu pai. E o que estava dentro fez a cena do lobby parecer um aquecimento. A carta chegou numa terça. Envelope creme, papel grosso, meu nome na caligrafia quadrada e cuidadosa do meu pai. Eu raramente recebia correspondência física, além de contas e folhetos de imóveis. Então, no momento em que vi, algo no meu estômago apertou. Abri com uma faca de manteiga no balcão da cozinha, esperando raiva, talvez alguma lição sobre respeito. Foi pior que raiva, foi calma. Ele começou com elogios. Elara, sempre admirei sua disciplina. Escreveu que ele e minha mãe se orgulhavam de mim, que respeitavam minha ética de trabalho, que o sucesso era impressionante. Depois, devagar, a carta virou. Disse que conquista não significava nada sem equilíbrio familiar. Disse que Mirella sofria porque minhas escolhas a faziam se sentir inferior. Disse que meu penthouse, minha atitude, meu estilo de vida tinham criado distância entre mim e a família. Então veio a linha que gelou o ambiente. A partir desta semana, decidimos reestruturar temporariamente o fundo familiar. Li 2 vezes. O fundo familiar. Eu nem sabia que havia um fundo do qual eu deveria fazer parte. Sabia que meu avô tinha terras no interior, hectares de floresta não desenvolvida que meu pai raramente discutia. Sempre assumi que era para a aposentadoria ou alguma emergência. Aparentemente, eles decidiam coisas por trás das portas fechadas há anos. A carta continuou. Mirella tinha sido nomeada beneficiária principal pelos próximos 5 anos. Não por favoritismo. Meu pai insistiu, mas por necessidade. Se eu estivesse disposta a encontrar a família no meio do caminho, as coisas poderiam mudar. Se não, eles poderiam ser forçados a tornar a decisão permanente. Não era só ser excluída, era ser ameaçada de apagamento por recusar me tornar menor. Nas semanas seguintes, eu entrei em espiral, não dramaticamente. Ainda trabalhava, respondia e-mails, participava de reuniões, escrevia código e enviava atualizações. Mas eu estava oca. Parei de cozinhar, parei de malhar. Caixas de delivery se acumularam, minha máquina de café, o pequeno símbolo caro de tudo que eu quis uma vez, ficou sem uso enquanto eu bebia café gelado de garrafas plásticas. Minha gerente notou primeiro. Durante uma chamada de projeto, ela pausou e disse: "Elara, isso não é você." Quis mentir. Em vez disso, disse: "Eu sei." Ela me deu uma semana de folga, sem perguntas. Pensei em viajar, mas não tinha energia. Então fiquei dentro. Assisti séries de ficção científica antigas, dormi mal e encarei a vista como se pertencesse a outra pessoa. Então, uma noite às 2 da manhã, encontrei um vídeo antigo no celular. Eu tinha 21 anos, sentada no telhado da República da faculdade, cabelo bagunçado, olhos cansados mas brilhantes. Se o eu do futuro algum dia vir isso, a eu mais nova disse rindo: "Parabéns, você conseguiu. Espero que tenha uma máquina de café de verdade e não essa porcaria instantânea. Mas sério, não esqueça como era querer tanto. Você deve isso àquela garota." Assisti 3 vezes. Na manhã seguinte, limpei todo o apartamento. Pratos, roupa, lixo, tudo. Depois abri um documento em branco e comecei a construir algo que não tinha nada a ver com minha família. Uma ideia de produto que tinha enterrado por anos. Um painel limpo para freelancers acompanharem renda, despesas, contratos e pagamentos. Chamei de Ledger Lite. O protótipo levou 2 semanas. Era bruto, mas funcionava. Mais importante, me dava algo que parecia meu de novo. Trabalhei nele à noite, quieta, não para impressionar ninguém, não para provar nada, só para lembrar que ainda conseguia criar sem pedir permissão. 1 mês passou, depois 2. Silenciei o grupo da família. Parei de checar as redes de Mirella.
Ledger Light cresceu de protótipo para um beta real com alguns amigos freelancers testando. O feedback era bom. Um até ofereceu investir, mas recusei. Não estava pronta para deixar ninguém ter uma parte de algo que construí para me salvar. Então minha mãe deixou um voicemail. A voz dela estava ofegante, abalada, quase frenética. Elara, eu não sabia que eles iam fazer isso. Juro. Por favor, me liga. Foi longe demais. Sua irmã, seu pai, não consigo consertar sozinha. Ouvi uma vez, depois de novo. Minha mãe era mestra no tom, culpa suave, inocência ferida, pausas dramáticas, mas ela nunca admitia que não conseguia consertar algo. Isso significava que o que aconteceu era maior que outra lição sobre os sentimentos de Mirella. 6 meses atrás, eu teria ligado de volta imediatamente. Desta vez, salvei o voicemail, baixei uma cópia e liguei para Jaime. Jaime era um amigo de infância que tinha visto minha família claramente antes mesmo que eu pudesse. Nos encontramos 2 dias depois em um café quieto. Contei tudo. O jantar no penthouse, os links de apartamentos, a exposição de arte falsa, a carta do fundo e, finalmente, o voicemail. Ele escutou sem interromper, depois se inclinou para a frente. Eles estão te sangrando, ele disse. Emocionalmente, legalmente, financeiramente, tudo o que conseguem alcançar. Não é sobre dinheiro, Elara. É sobre controle. Então o que eu faço? A boca dele curvou ligeiramente. Pare de se defender. Comece a jogar no ataque. Foi quando liguei para uma advogada de litígio de heranças. Sem gritos, sem emboscada emocional, sem reunião de família onde eles pudessem distorcer minhas palavras, só documentos, cronogramas e provas. Pela primeira vez, eu não tentava fazer eles me entenderem. Estava me preparando para fazer eles responderem. O nome da advogada era Marin Cole, e ela tinha o tipo de calma que me fez confiar imediatamente. Não calorosa, exatamente, mas precisa. Enviei tudo o que tinha. A carta do meu pai, o voicemail da minha mãe, prints das mensagens, fotos da exposição falsa de Mirella no lobby e todo detalhe que lembrava sobre as terras do meu avô. Ela leu quieta, depois disse: antes de qualquer um entrar em pânico, reunimos documentos. Fundos têm regras. Famílias muitas vezes esquecem isso quando acham que culpa é mais forte que papelada. Eu não invadi a casa dos meus pais. Não liguei para meu pai exigindo respostas. Em vez disso, com a orientação de Marin, enviei uma mensagem simples. Eu recebi o voicemail da mamãe. Espero que esteja tudo bem. Querem se encontrar este fim de semana para limpar o ar? Meu pai respondeu em menos de 5 minutos. Domingo à tarde está bom. Rápido demais. Ansioso demais. Isso me deixou mais cautelosa. Quando cheguei, minha mãe parecia pálida e nervosa. Ela me abraçou antes que eu pudesse impedir, sussurrando: obrigada por vir. Meu pai estava sentado na sala, braços cruzados, expressão ilegível. Mirella não estava lá, o que me disse mais que qualquer saudação. Conversamos amenidades por uns 5 minutos. Chá, tempo, reforma na cozinha de algum vizinho. Depois perguntei: o que aconteceu? Meu pai pigarreou. Sua irmã está passando por uma fase difícil. Esperei. Ela pegou um empréstimo empresarial ano passado. Ele continuou. Para expandir o estúdio. Equipamentos novos, um segundo espaço, marketing. Achou que conseguiria escalar rápido. Parece a Mirella. Minha mãe se encolheu. Elara, que tipo de problema? Perguntei. Meu pai olhou para a janela. Ela deu calote. O credor está ameaçando tomar bens. E isso me afeta como? O silêncio que seguiu foi a resposta antes das palavras. Meu pai finalmente disse: ela usou parte do fundo como garantia. Eu encarei ele. Ela o quê? Não era o lote principal de terra. Minha mãe se apressou. Só uma porção, a Serra Leste. Eu sabia o suficiente das histórias antigas da família para entender que a Serra Leste era a parte mais valiosa. Acesso por estrada, terra desenvolvível,
a peça que meu avô se recusara a vender mesmo quando ofereceram dinheiro. Eu não sabia que Mirella tinha autoridade para fazer isso, eu disse. A voz da minha mãe baixou. Ela não deveria ter. Meu pai estalou. Estávamos tentando ajudar ela a se estabilizar. Quer dizer que vocês deram a ela controle que ela nunca deveria ter, e agora o fundo inteiro está sob revisão. Nenhum dos dois negou. Eu me levantei e fui até a janela, olhando para o quintal onde eu costumava sentar sozinha como adolescente, escrevendo código em um laptop que esquentava se abrisse muitas abas. Aquela garota tinha querido tanto ser escolhida. Agora eu entendia que ser excluída às vezes tinha sido proteção. Virei de volta. Quero todos os documentos, fundo original, emendas, transferências, mudanças de beneficiários, papelada do empréstimo, tudo. O maxilar do meu pai apertou. Isso é privado. Não se afeta a minha herança legal. Vocês podem me dar para revisão ou minha advogada pode intimar. O rosto dele mudou então. Não culpa. Raiva. Do tipo que vem de um homem percebendo que a filha que ele treinou para se explicar tinha aprendido a exigir registros em vez disso. Você mudou, ele disse friamente. Não, eu disse. Eu parei de pedir desculpas. 3 dias depois, Marin tinha os documentos digitalizados. No fim da semana, ela ligou. A modificação que te removeu do fundo é inválida. Ela disse. O fundo do seu avô exige acordo por escrito de todos os beneficiários nomeados antes de qualquer reestruturação. Não há sua assinatura. Sem consentimento, sem renúncia. Então eles mentiram. Eles exageraram. Ela disse. E legalmente, isso importa. Marin redigiu uma carta formal para meus pais. Sem emoção, sem insultos. Só a cláusula do fundo, a assinatura ausente, a reestruturação não autorizada e uma exigência que o fundo fosse restaurado à forma original em 14 dias. Senão, prosseguiríamos por vias legais. Então veio o silêncio. Sem mensagens, sem ligações, sem desculpas. Por 13 dias, nada. No dia 14, um e-mail chegou do meu pai. Sem saudação. O fundo foi restaurado à forma original. A autoridade de Mirella foi revogada. Você foi reintegrada. Considere este assunto encerrado. Encaminhei para Marin. Ela respondeu 10 minutos depois. Está feito. Você venceu. Sentei no meu penthouse com a vista brilhando dourada do lado de fora das janelas e não senti triunfo, só clareza. Eles tinham tentado me apagar de algo que meu avô construiu porque Mirella se sentia inadequada. Tinham arriscado terras da família para financiar a fantasia dela. E quando começou a desabar, me chamaram de volta não porque me amavam, mas porque precisavam da filha responsável para apagar o incêndio. Mas eu tinha acabado de ser a equipe de limpeza. O fundo estava consertado, a papelada restaurada. Agora Mirella ia aprender que reputação, como crédito, pode ser danificada quando se gasta o que não se conquistou. A reversão do fundo deveria ter sido o fim, pelo menos no papel. Meu nome foi restaurado. A autoridade de Mirella foi revogada. A Serra Leste não podia mais ser usada como garantia para o estúdio de fotografia falido dela. Meu pai queria que eu considerasse o assunto encerrado, o que era muito conveniente para um homem que tinha ajudado a abrir isso pelas minhas costas. Mas a coisa sobre dano é que papelada não limpa tudo. Mirella tinha tentado me humilhar no meu próprio prédio. Tinha construído uma imagem pública de criativa self-made, enquanto minha família silenciosamente alimentava ela com dinheiro, espaço e acesso legal que ela não tinha direito de usar. Por anos, eu protegia a imagem deles ficando quieta. Desta vez, silêncio parecia demais com permissão. Comecei pequeno. Uma gerente de galeria que eu conhecia por um amigo em comum estava considerando o trabalho de Mirella para uma mostra local. Enviei as fotos do lobby do meu prédio, as impressões não autorizadas, as legendas, a mensagem do síndico confirmando que Mirella alegou que eu tinha aprovado. Mantive o recado curto.
Achei que você deveria ver o tipo de trabalho que ela tenta empurrar sem consentimento. 2 horas depois, a gerente respondeu: obrigada. Isso cruza um limite. Não vamos prosseguir com ela. Primeiro golpe. Depois olhei o segundo espaço de estúdio que Mirella tinha alugado para a grande expansão. Ela tinha se gabado online meses antes. Tudo paredes de tijolo, luz natural e legendas dramáticas sobre construir um império do nada. Um amigo no mercado imobiliário comercial confirmou o que eu já suspeitava. Ela estava 2 meses atrasada, tentando renegociar e evitando papelada. Não menti, não ameacei. Só fiz a pergunta certa para a pessoa certa e a verdade encontrou o caminho até o proprietário. 2 semanas depois, Mirella perdeu o estúdio. Segundo golpe, então veio o erro dela mesma. Ela postou uma nova série online chamada A Arte da Escada. Todos retratos em preto e branco e legendas sobre construir sucesso sem ajuda, perseguir sonhos sem compromisso e recusar deixar privilégio definir ela. 12.000 seguidores aplaudiram a honestidade dela. Eu encarei o post por um longo tempo. Depois subi uma comparação lado a lado de uma conta anônima. A legenda dela ao lado da carta do meu pai, admitindo que o fundo tinha sido reestruturado para apoiar as necessidades de Mirella. Removi informações privadas identificáveis, sem endereços, sem números de conta, só verdade suficiente para furar a performance. Minha legenda era simples. Definição curiosa de sem ajuda. Em 24 horas, Mirella trancou a conta. Terceiro golpe. Não ouvi dela depois disso. Sem desculpa, sem explicação, sem voicemail raivoso, só silêncio. Chegaram notícias por pessoas que não conseguiam evitar fofocar que ela perdeu clientes, saiu do estúdio e deixou a cidade por um tempo. Talvez ela me odiasse. Talvez ainda achasse que eu destruí ela. Talvez nunca entendesse que eu só tinha parado de amortecer a queda. Meus pais tentaram uma última jogada, um convite para jantar. Só queremos conversar. Minha mãe mandou mensagem. Sem pressão, só família. Quase ignorei. Depois percebi que queria encerramento. Não deles, mas para mim. A sala de jantar parecia encenada quando cheguei. Porcelana boa, guardanapos dobrados, rosbife, vinho servido como se fôssemos discutir planos de feriado em vez de chantagem emocional e fraude de fundo. Mirella não estava lá, só meus pais, ambos mais suaves que o usual, ambos cuidadosos. Por um tempo comemos em silêncio estranho. Depois minha mãe largou o garfo. Só queremos seguir em frente, ela disse. Eu também. Meu pai pigarreou. Cometemos erros. Esperei. Achamos que estávamos ajudando Mirella. Ele continuou. Mas vemos agora como te machucou. Vocês veem? Perguntei. Ele hesitou. Aquela hesitação me disse o suficiente. Me recostei. Aqui está como seguimos em frente. Não estou pedindo desculpas. Não estou pedindo afeto. Nem estou pedindo um relacionamento próximo. Estou pedindo distância. Os olhos da minha mãe se encheram. Elara. Não, eu disse calmamente. Eu reconstruí tudo que vocês tentaram tirar. Minha confiança, meu nome, meu lugar no fundo, minha paz. Fiz isso sem arrastar as vidas de vocês pela lama do jeito que Mirella tentou fazer comigo. Nenhum dos dois falou. De agora em diante, acesso a mim depende de como vocês me tratam. Não sangue, não culpa, não necessidades de Mirella, respeito. Meu pai encarou o prato. Minha mãe enxugou os olhos, mas desta vez eu não corri para confortar ela. Eu me levantei. Vejo vocês em feriados talvez, mas acabei de ser o bode expiatório. Saí sem abraço. Isso foi há 6 meses. Desde então, a vida tem sido simples da melhor forma. O trabalho é estável. Ledger Light lançou com 3.000 cadastros no primeiro mês e eu contratei uma equipe pequena. Crescimento quieto, sem flash, só resultados. O penthouse ainda é meu. Atualizei a máquina de café porque a eu mais nova merecia aquilo. Meus pais não ligaram. As redes de Mirella ainda estão majoritariamente inativas. Último que eu vi, ela se mudou para outro estado.
Às vezes as pessoas perguntam se eu me arrependo, se fui longe demais, se deveria ter perdoado mais rápido pelo bem da família. Aqui está a verdade. Eu não queimei a ponte. Eles queimaram. Eu só parei de entregar madeira para reconstruir com pedaços de mim. Por anos eles chamaram minha ambição de egoísta porque incomodava Mirella. Chamaram meus limites de raiva porque preferiam eu obediente. Chamaram meu sucesso de chamativo porque provava que eu tinha sobrevivido sem a ajuda que nunca ofereceram. Mas eu sei o que construí, sei o que custou. Sei que a garota naquele telhado da República olharia para esta vida, esta vista, este silêncio e diria: você conseguiu. E desta vez, ninguém consegue me fazer sentir culpada por ficar aqui.